Oi, eu tenho 20 anos, sou de Caruaru e vou falar um pouco sobre minha vivência e sobre minha vida. Lembrança, eu tenho duas. Não sei qual que tá, qual veio primeiro e qual veio depois, mas em ordem cronológica, eu acredito que seja a primeira, que quando eu era muito pequena eu estava na casa da minha tia com meu primo é gay, e minha mãe e minha tia saíram, eu fui brincar com ele e ele me deu um vestido da minha tia. Quando eu botei, foi uma experiência incrível. Eu fiquei pasma, admirando no espelho. E minha mãe e minha tia chegaram na hora, brigaram comigo e foi o maior escândalo. Quando foi a segunda lembrança, que são traumas que eu me lembro, que eu era muito, muito pequena, foi quando foi uma festa de aniversário do meu primo, e foi num salão que tinha campo de futebol e tudo mais. Todas as meninas ficaram dentro do salão, e eu tive que ser obrigada a ficar com os meninos jogando bola. E nesse trauma que eu me lembro, eu tive que jogar bola com os meninos, e um menino mais alto, mais forte que eu chutou a bola, eu caí dentro de um buraco por causa da bola, da bolada. E naquele momento eu vi todos os meus tios rindo de mim, e a partir daquele momento foi quando eu me separei do meu pai de qualquer convívio, mesmo eu vivendo com ele até hoje, a gente não tem relação. Foi muito complicado, porque como eu nasci de um berço evangélico, conservador, eu por muito tempo na minha vida, eu acreditei que eu era uma aberração, que eu estava possuída, que eu era uma desgraça da família e eu não entendi o porquê. É muito complicado você conseguir sair de casa e saber que todo dia você pode sair e não voltar viva. O mercado de trabalho, ele entende que a gente é uma ameaça. Então, a gente não consegue emprego em qualquer lugar, a gente não consegue emprego. Um lugar que consegue emprego é cabeleireira, salão. Mesmo assim, é muito complicado, porque se você vai e uma cliente olha para você e fala não vou ser atendido por ela, você é desmitida. Então, por isso que 90 e tantos por cento da gente está na prostituição, porque emprego não dá, e quando dá, é meio em situação de exploração ou desumanização, porque a gente não é tratada, a gente não é respeitada, e a gente tem que conviver com pessoas que odeiam a gente. Então a gente acaba recorrendo à prostituição para sobreviver e ter paz. Depende muito, porque dependendo da região do país, há sim um trabalho feito e há sim uma resposta. Dependendo da região do país, não há. Aqui no Nordeste não há uma ajuda de fato. Existe um acompanhamento, talvez, de convivência, de amizade, de relação, de tentar apoiar, mas nem fato concreto de estamos tentando arrumar emprego para vocês poderem sair dessa situação, não existe. Tem muitas, muitas, muitas. E isso é normal, pessoas como a gente. Eu, em abreviando, já fui ameaçada, já tentaram me puxar para dentro do carro, já me ameaçaram, já me perseguiram. A que eu me lembro que foi mais chocante foi quando eu eu estava andando na rua e foi quando eu vim fazer a inscrição para esse curso, no dia da inscrição. Eu tive muito problema porque eu fui primeiro pegar o documento no colégio e não quiseram me dar, e foi um trabalheiro gigante. Aí quando eu finalmente consegui, já estava perto da hora de fechar a inscrição. Eu vim, estava muito tarde, eu vim sozinha, eu estava morrendo de medo, porque eu morro de medo de sair sozinha. Quando eu consegui finalmente fazer a inscrição, quando eu estava voltando para casa, um cara veio num carro e ficou perguntando se eu fazia prostituição, essas coisas só que eu não faço. Nesse momento, a rua estava vazia. E eu estava morrendo de medo que alguma coisa acontecesse comigo. O cara saiu do carro, me jogou contra a parede, pegou no meu peito e ficou se masturbando em mim. Nessa hora eu vi um policial que ele veio, viu, ele parou e foi embora. É porque a gente não é vista como humano, a gente não é vista como nada. A gente vive num lugar onde a gente não é pertencente de ninguém. A gente não tem empatia de ninguém e a gente só tá aqui pra sobreviver cada dia de uma vez.
Eu acho muito frustrante e muito desesperador, porque parando para pensar como houve a escravidão antigamente e a gente ainda vive num tipo de escravidão sexual. Porque como a gente não é vista por ninguém, por família, por ninguém, a gente recorre a isso em um único lugar porque é o único lugar que tem para ele poder comer. É um lugar muito triste, muito desumano, porque lá existe a cafetinagem, existe a exploração. Os homens te tratam em um segundo como uma mulher da sua vida e ao mesmo tempo ele cria um ódio mortal que ele quer lhe matar. Minhas amigas, que umas são mais novas, outras têm a minha idade, que não estavam na prostituição, entraram e eu vejo como a prostituição desumana, tira a humanidade da pessoa. Lá elas aprenderam a não ter mais amor por ninguém, elas sofreram. A gente sabe como é pesado, porque eu fico olhando e fico pensando, mesmo com toda a luta que existe da comunidade LGBT, ainda não houve nenhuma mudança. Mesmo há 50 anos atrás, a coisa não mudou nada. Eu sei que se amanhã eu perco meu emprego e eu não tenho para onde recorrer, eu vou ter que recorrer a isso. E eu sei que se eu recorrer a isso, eu posso morrer por um cara, eu posso morrer por outra trans que olhe para mim e pense, ah, mais bonita, eu vou matar ela. Eu posso morrer por qualquer coisa. Então, minha vida, no resumo, o que ela significa? Eu sou muito grata, porque eu já senti, eu já quase fui pra rua, então eu sei como desesperador é. Eu sou muito grata para eles, pelo menos, estão dando uma ajuda, mas é muito frustrante, porque tudo que você faz é uma tristeza profunda para eles e machuca. Machuca você ver quem você ama tá se doendo. Então, é uma gratidão misturada com um sofrimento. Porque eu queria poder ter um emprego comum como qualquer outra pessoa, eu queria poder já ter saído da casa dos meus pais, poder ter vivido minha vida. Mas eu sei que pela situação que eu vivo, não é minha culpa, eu sei disso, mas eu tenho que conviver, e é cada dia de uma vez, mesmo tendo briga, discussões, mesmo eu vendo eles se machucarem, eu tendo que ficar, eu aceitar me machucarem, aceitar levar uma facada todo dia, para poder ver as coisas pelo menos estarem quietas. Sobre retificação, deu uma melhorada muito grande, porque há pouco tempo atrás, para poder você conseguir mudar, você tem que passar por uma questão judicial com um advogado. E nem todo mundo tem condições para pagar um advogado. Então, o que ocorre hoje é que a gente pode fazer retificação. Só que não é como muita gente acha, ah, é só chegar lá e mudar. Não é assim. A gente tem que passar por muita coisa. A gente tem que conseguir documentos de vários lugares, tem que pagar muito documento, tem validade, tem que correr atrás. Um exemplo, eu comecei esse ano, em janeiro, eu fui fazer minha mudança de nome. Só que para fazer a mudança de nome, a mulher trans tem que fazer um sofrimento horrível. A gente tem que passar pelo exército, infelizmente. Eu fui no exército daqui de Caruaru em janeiro e eu pedi, eu preciso desse papel para eu poder mudar meus documentos. E a mulher que estava responsável olhou para mim e falou que meu caso era um caso especial. Ela pegou, ela marcou um dia para eu votar. Quando eu votei nesse outro dia, ela me botou numa sala cheia de garoto. Ela não me avisou que eu ia estar numa sala cheia de gente, então eu fui com roupa comum de sair na rua. Eu não tava com roupa pra ir pra um lugar que tem muito homem. Então eu tava com um vestido assim, não era tão curto, mas era aqui. Eu me senti abusada por todos. E eu levei os papéis da minha médica falando que era trans e tudo mais, mas ela não quis ver, não quis ver. Ela pegou meu documento antigo e ficou com a foto com o nome para todos os meninos verem na mão. E todos os meninos ficaram olhando para mim, rindo de mim. Quando eu consegui falar com ela, ela disse que meu caso era um caso especial e que não poderia resolver. E marcou só para julho. Julho desse ano, no caso. Só que para poder fazer a retificação, você precisa do título também e do papel do exército. Para tirar o título era até maio. Como eu só consegui o documento do exército em julho, não tinha como eu fazer o título. Então, eu tive que esperar quando chegou em julho. Eu voltei lá. Ela não me avisou novamente, eu tive que ficar numa fila gigantesca na rua, com um montão de menino me olhando, falando que ia me comer, que ia me abusar.
falando de tudo. E quando eu consegui ser atendida por ela, ela ainda brigou comigo porque eu tava lá, porque ela não queria que eu estivesse lá, porque ia dar mais trabalho para ela. Ela me xingou pelo meu nome antigo, todo mundo tava lá, todo mundo viu, eu saí de lá chorando. A frequência é muitas vezes quando eu saio de casa sozinha, mas durante o dia. Quando eu saio, porque eu não saio muito de casa, nem à noite nem ao dia, mas quando eu saio de dia para poder resolver qualquer coisa, eles vêm e te perguntam como se você fosse um objeto sexual. Eles não estão nem aí se tem gente perto, não estão nem aí se tem criança, tem nada. Eles só chegam e perguntam: você faz prostituição? Eu te quero, eu chego e pergunto: e o motel, vamos lá. E é muito difícil porque você não sai com a sua família, porque você não quer ver sua família vendo isso. Quando eu saio com gente que eu gosto, com amigos, eles vêm pra cima. Aí você fica pensando: poxa, quando eu saio com meus amigos, eles vêm pra cima e acaba estragando o clima. Você fica com tanta tristeza de ver as pessoas ficando chocadas com a sua realidade que você acaba evitando sair. Mas os abusos variam, desde assédio de palavra, assédio de puxar você, tocar você em lugares que não é pra se tocar. Sobre o sistema de saúde pra gente, eu dou glória a Deus pelo SUS, porque é o básico. A saúde de pessoas trans é muito triste e muito precária. Porque até pouco tempo a gente tomava remédios que não são feitos até hoje. A gente toma remédios que não são feitos pra gente. Remédios que destroem o nosso corpo. Remédios que matam. Então, a gente faz o que dá. Sobre o sistema de saúde do SUS, há pouco tempo começaram a trazer esse serviço pra gente. Só que é diferente dependendo da região e do lugar. Porque tem regiões do país que não tem nenhum, as pessoas não têm nenhum contato. Tem regiões do país que você tem um mínimo. Aqui em Caruaru, só no ano passado, em novembro do ano passado, que chegou a primeira médica que teve aqui em Caruaru para atender pessoas trans. A primeira. E a gente tá aqui há muito tempo. Eu não comecei a tomar os remédios porque eu sei o quanto mortais são se você não toma com acompanhamento médico. Então eu esperei. Quando eu consegui ter acesso a essa médica, ela ainda estava muito por fora de tudo. Ela falou que o que se tem de estudo para poder se saber o que indicar vem da Universidade de São Paulo, só que ainda assim é muito precário e é muito, não tem nada de informação, então eles fazem o que dá. A gente toma alguns tipos de hormônios. Os hormônios no mercado para a gente comprar são muito caros, porque são remédios que, por exemplo, uma cartela tem 21 comprimidos, você tem que tomar comprimido todo dia. A cartela de um hormônio mais barato, só que mais prejudicial, é em torno de R$ 40, e uma cartela que é melhorzinha vai em torno de 150, e um hormônio que é melhor para a saúde, que é o menos prejudicial, ele é R$ 400. Então a gente toma pelo que dá, pelo preço, porque, por exemplo, na minha hormonização eu tenho que tomar um comprimido de meio dia, que é o hormônio, tenho que tomar 2 comprimidos de bloqueadores à tarde e tenho que tomar uma injeção no dia de óleo por mês. Sobre essa questão do futuro, eu vejo um ambiente que dá para conseguir alguma coisa. Eu pretendo sim conseguir algum trabalho nessa área para poder fugir dessa expectativa que as pessoas têm, para poder desenvolver o meu lado criativo, desenvolver um pouco da minha visão de mundo e de alguma forma poder ajudar a mim, minha vida e ajudar as pessoas. Eu queria muito poder ajudar a minha comunidade de alguma forma, porque eu sei que tem muita história, tem muita coisa que não é contada e é muito esquecida. E eu quero poder, através dessa área, desse trabalho, poder trazer informação, trazer conhecimento, trazer história e trazer visibilidade a um montão de voz que foi apagado durante anos.